Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal Vista Pátria. Eu sou o professor Eduardo Vieira. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a CPI da Covid. Esse pedido que foi aceito pelo ministro Barroso para então forçar o Senado Federal a fazer a abertura da CPI. Primeiro eu preciso entender o que é isso, né? O que acontece? Um grupo de senadores solicitou a abertura de uma CPI. Essa solicitação é entregue para o presidente do Senado. O presidente do Senado não abriu a CPI. Essa CPI iria investigar o quê? Exatamente. Ações do governo federal em relação ao combate à epidemia de coronavírus. E dois senadores, Alessandro Vieira e Cajuru, fizeram uma solicitação ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal, então, comandasse o Senado a fazer essa CPI, a iniciar essa CPI. Então tem várias questões aí que a gente tem que avaliar, né? Primeiro, está formalmente correto o ministro Barroso em aceitar esse pedido dos senadores para que então se comande o presidente do Senado para que abra a CPI? Eu fiz essa pergunta para o procurador do Estado, Marcelo Rocha Monteiro, e ele me disse que sim, formalmente está perfeitamente correto. O que acontece? Existem certas condições, né, que têm que ser cumpridas para que se possa abrir, né, que se possa aceitar o pedido de abertura de uma CPI. Uma delas, a mais relevante com certeza, é um número mínimo de 30 assinaturas de senadores para que se abra a CPI. Pelo que eu sei, tinham 31 assinaturas, né? Ou talvez um pouco mais, eu não sei exatamente o número agora, como é que está isso, e esse número pode flutuar até a data de início efetivo da CPI, né? Mas como quando da apresentação do pedido de CPI tinha mais de 30 assinaturas presentes lá no documento, e os demais elementos estavam adequadamente satisfeitos, o ministro Barroso deferiu o pedido e se declarou lá forçou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comandou, né, para que ele abrisse a CPI. Então, primeira coisa, é entender que isso não está formalmente errado. Muito obrigado ao procurador e professor Marcelo Rocha Monteiro pela explicação no direito, né, nas regras do direito brasileiro. Porque as nossas leis, elas são sempre escritas com margem para algumas dúvidas, algumas imprecisões, né? Justamente para permitir que a galera faça isso, né? Então, por exemplo, há algum tempo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, comandou a expulsão de um grupo de diplomatas da Venezuela, aqui do Brasil. Perfeitamente dentro das suas atribuições. O presidente pode fazer isso, tá? Comandou, olha só, vocês vão sair daqui, pelas razões lá que ele deu. O ministro Barroso, na ocasião, disse não vão sair, né? Eu vou anular esse ato do presidente da República, porque existem questões sanitárias, né? Questão de segurança, né? Essa turma vai ter que viajar agora, nesse momento de crise, na ocasião, estava lá no momento de pico da pandemia. Então ele cancelou um ato completamente legal do presidente Bolsonaro. Se ele fosse seguir formalmente as regras do jogo, ele não teria cancelado, não teria podido cancelar, né? Simplesmente. Então, isso sem contar outras várias, né, imprecisões na interpretação das leis e algumas, né, por conta dos ministros como um todo do STF, né, inclusive algumas bárbaras, né, violações da Constituição que o STF apresenta e que estão sendo criticadas por tantos juristas aí no Brasil e tal. Então, essa é a primeira questão, né? A formalidade. A formalidade está satisfeita, tá? Bom, agora vamos para a função dessa CPI, né? A função alegada da CPI é que nós tenhamos uma investigação porque estaria se suspeitando de que o presidente e o governo federal, não sei o que, o Ministério da Saúde, aquela turma toda, estariam fazendo mau uso, né? Estariam gerenciando mal essa crise. Tem energúmenos chamando o presidente de genocida, por exemplo. Energúmenos e criminosos, né? Porque isso certamente é uma calúnia. Se não conseguir provar que o presidente realmente é diretamente responsável por um genocídio, esse camarada estará sendo um criminoso, né? Então, mas existe gente falando isso.
Então é por essa linha narrativa que essa CPI foi solicitada. Eu lembro a vocês, né, que recentemente tinha muita gente de direita aplaudindo o senador Cajuru por conta de alguma ação, alguma declaração, alguma bravata que ele fez, né? E eu preveni, olha, não é bem assim que a coisa funciona, né? Vamos economizar os aplausos para retórica. Vamos guardar os aplausos para ações específicas e concretas que a gente possa então julgar, tá? Então tá aí, o senador Cajuru foi um dos que solicitou a abertura dessa CPI, que, de novo, o escopo dela é para a investigação exclusiva do governo federal, tá? Então, bom, mas então voltando à função. Aqui no Brasil, CPI nunca deu em nada, né? Porque, de modo geral, também as CPIs, eu sou da área de informática, tá, gente? As CPIs eram direcionadas a elementos do establishment, né? Então era sempre um teatrinho, porque um cara faz um pedido, olha, eu tô aqui com o meu grupo político, estou reclamando de você, então eu faço uma CPI para investigar você. O outro cara diz, olha só, mas eu tenho meu grupo aqui também. Então as CPIs aqui no Brasil sempre acabaram em pizza, até se tornou uma brincadeira isso, né? Que CPI sempre acaba em pizza. Bem, as coisas aqui no Brasil são sempre assim, né? Elas sempre acabam em pizza. Teve o pedido de prisão, por exemplo, do comunicador, péssimo comunicador, né? Que eu não recomendo definitivamente que vocês apresentem para os seus filhos, o Felipe Neto. Ele é pior do que horroroso, né? Então eu realmente digo aqui, não exponham seus filhos ao Felipe Neto. Mas ele foi, a Polícia Federal foi na casa dele, teve uma investigação, não sei os detalhes, né? Mas o que eu sei é que imediatamente os pedidos de investigação, de coleta de material da casa dele também, foram cancelados, né? Do lado da direita, já entraram na casa do Alan dos Santos pelo menos 2 vezes, pegaram todo o material, equipamento eletrônico do Bernardo Kister. Aqui é assim, né? A coisa não funciona nunca quando é na direção de um defensor do establishment, de um defensor das ideias regressistas da esquerda. Quando é do outro lado, as coisas costumam funcionar bastante celeremente. Então, eu alertaria que, de um modo geral, as CPIs no Brasil acabam em pizza. Só que, como essa CPI é contra um governo conservador, talvez a gente veja uma exceção. Vamos ver o tamanho da disposição dessa turma de comprar briga e o tamanho da coragem dessa turma de se indispor contra o povo brasileiro, que, por mais que ele pareça e haja de forma muito inerte, ele talvez tenha o seu limite de ruptura, né? E, enfim, né? Nunca se sabe. Mas, esse é o ponto. Agora, então, voltando à normalidade, se as CPIs de modo geral acabam em pizza, por que fazer uma CPI contra o governo federal? Bom, uma das razões para a existência de CPIs que se sabe que de um modo geral acabam em pizza é ser um palanque político. Então abre-se um monte de discussão. A mídia, evidentemente, vai cobrir isso a cada mini declaração, cada piscada de olho, cada ironia, cada sarcasmo idiotizante feito por semi-analfabetos, né? A mídia vai deitar e rolar em cima disso contra o governo federal. Então, acima de tudo, essa CPI é uma peça de propaganda para diminuir, né, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, já de olho em 2022. Né? Agora a gente vai ter uma sequência incessante de ações, né, visando a manipulação eleitoral para que possa surgir e subir, né, a narrativa de que o presidente está fraco, etc, etc, etc. E aí a gente fica mais sujeito a eventuais problemas, né, no decorrer das eleições e tal, e surpresas desagradáveis podem acontecer. Existe também uma turma do otimismo aí, né, que eu acho que ultrapassa um pouco a lógica, né? É uma turma que exagera, digamos, um pouco, né, na interpretação das coisas, que está dizendo que essa CPI vai ser uma maravilha. Poxa, eles vão investigar todo mundo que fez coisas ruins, então, como o governo federal não fez nada de ruim, evidentemente não vai acontecer nada com o governo federal e vão achar a turma dos governadores que fizeram o hospital de campanha superfaturado, aquela coisa toda. Tem gente que já foi presa aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Enfim, que aí um monte de governador está ameaçado. Olha, gente, eu lamento discordar dessa visão. É uma visão possível, né? Possível, pode acontecer, né? Está dentro do escopo de possibilidade. A chance de acontecer é muito pequena, né? Basta a gente observar a realidade do histórico de ações contra o establishment aqui no Brasil, né? Alguma delas já prosperou. Quer dizer, imagina só, você vai ter que pegar uma CPI que foi feita com o escopo definido de investigação do governo federal,
arranjar uma cambalhota qualquer para acabar chegando a um governador protegido pelo establishment, tá? Por essa massa de mafiosos que comanda o país. E aí você vai investigar esse governador, vai descobrir alguma falcatrua eventualmente, e aí você vai prendê-lo. Olha, desculpe, gente, mas é o que nós gostaríamos de ver, evidentemente, porque a gente quer ver o mal fracassando, né? Mas eu não posso dizer que uma martelada na minha testa ela é boa porque ela matou o mosquito que estava na minha testa, né? Eu acho isso uma forma meio errada de ver. Então eu digo aqui para vocês que eu não acredito nessa visão otimista de forma nenhuma. Eu acho que essa CPI tem que ser encarada com muita prudência, né? com muito ceticismo, com muita desconfiança, é o termo certo, porque, na minha opinião, o que a gente vai ver é o surgimento de uma ferramenta para ataque incessante ao governo federal, né? Na mídia, na própria Casa Legislativa mesmo. Eles vão também usar isso para dar uma freada no avanço das reformas. Lembra aquelas reformas que a gente comemorou, que com a entrada do Arthur Lira e do Pacheco, a gente ia ter, né, a saída do Avacalhumbre lá e do Porquinho, a gente ia ter uma situação, né, de melhoria, né? E eu também prevenia. Olha, o Congresso não mudou, tá, gente? Mudaram as duas cabeças, né? Excesso de otimismo para uma mudança de duas cabeças, o Congresso continua a mesma lama de sempre, tá? Então, esperar muito disso é um pouco curioso, mas de qualquer jeito, a gente sempre é otimista. Nesse caso, a gente torce, pelo menos, né, para que as reformas andem um pouquinho, porque ajudaria o país. Então a gente já está vendo aí o surgimento de um elemento que tem poder de paralisar o Congresso, ou pelo menos atrasar bastante o Congresso por um tempo indeterminado, né? É isso aí. Desculpe, né, não dá boas notícias, mas é isso aí. A verdade é sempre mais importante do que narrativas fantasiosas. Então vamos ficar de olho. Agora, uma coisa importantíssima para vocês, tá, gente? Esses votos que compõem os 30 e poucos necessários para que essa CPI seja aberta, eles só vão ser efetivamente finalmente sacramentados na semana que vem. Então você tem tempo de perturbar, verifica se o seu senador do seu estado assinou essa CPI, e você tem chance de perturbar o gabinete dele para que ele mude o voto. Ele pode mudar o voto até a leitura da CPI lá no Senado. Tá? O Rodrigo Pacheco vai ler essa CPI, o pedido, e aí ele vai ler os nomes. Até esse momento o cara pode levantar e dizer assim, olha, eu retiro o meu nome. Então dá tempo ainda, eu acho que o governo vai trabalhar para isso, para retirar o nome, para que a gente possa cancelar essa estrovenga e para que o Congresso possa trabalhar na direção certa, né, na direção de fazer reformas que beneficiem o povo brasileiro. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.